Quando você olha para o seu caderno, para o seu Trello, para o seu Outlook, para a sua lista de tarefas, como é que você se sente? Vem comigo que eu quero te dar algumas dicas importantíssimas para mudar a sua relação com essa rotina, que não vai mudar, porque na realidade essa rotina vai continuar no seu dia a dia. O que você precisa mudar é como você lida com essa rotina. Bora, vamos lá! Eu encontro nos meus clientes um desafio diário que é se organizar com a quantidade de atividades que eles desempenham durante o dia e a quantidade de atividades que estão relacionadas aos diversos papéis que eles desempenham durante o dia. E, pasmem vocês, por mais estranho que pareça, a maior dificuldade das pessoas é exatamente fazer a autogestão daquilo que está diante do dia a dia delas. E para isso, gente, tem um primeiro passo fundamental que é organização. Eu vou te contar um pouquinho da minha organização, ou seja, da minha autogestão. Eu trabalho bastante, tenho muitos clientes, viajo muito. Então é bem comum naquela semana ou naquele dia que eu estou lá na minha casa, eu organizar as minhas malas do mês. Então eu projeto o que será necessário levar, que roupa eu vou ter que usar, que tipo de ocasião, que tipo de roupa eu vou precisar, que sapato eu vou colocar, os meus remédios, as coisas que eu uso, os suplementos que eu tomo. E eu organizo isso em cases, né? Eu tenho cases e eu vou colocando isso e depois eu só troco um case de uma mala para outra mala. Eu não tenho várias malas, né? Eu vou só trocando os cases ali para ir trocando aquela mala e fazer a viagem. E você no seu dia a dia, quando você olha para a sua rotina, como é que você organiza a rotina com o seu time? Como é que você organiza a rotina com os teus filhos? Primeira dica para você, organize os seus principais papéis. Porque a gente acaba, esquecendo dos nossos papéis, principalmente na vida pessoal. É muito comum eu ter clientes que são muito organizados nas empresas, mas que na vida pessoal, a vida está bem bagunçada. Eles não têm tempo para acompanhar os filhos nas principais necessidades, eles não têm tempo para dar atenção ao cônjuge naquele momento importante. E para isso, uma dica é você fazer o seu planejamento semanal. Eu faço o meu planejamento todos os domingos e no domingo eu projeto as atividades da semana. E eu separo aquele dia em que eu estou um pouco mais tranquila para trabalhar coisas minhas pessoais. E se esse dia não existir necessariamente, porque a agenda está tomada por atividades com clientes, por atendimentos, eu trabalho com a projeção dessa atividade no domingo ou no sábado, né? Ou até na outra semana. Então, quando você entende que a sua semana está organizada dentro dos seus papéis, né? No meu papel de esposa, no meu papel de mãe, no meu papel de coach, no meu papel de líder, você consegue dar prioridade e não deixar de dar a atenção necessária a esses papéis. E aí você, tendo esses papéis descritos, você dispõe as atividades de cada papel e quanto mais organizado você tiver, mais tempo você terá para as intercorrências, que é uma outra característica importante. Me lembro de uma coach, alguns anos atrás, nós estávamos trabalhando exatamente esta competência com ela, a autogestão. E eu pedi a ela que levasse para mim a agenda dela, né, onde ela anotava as informações da rotina dela. Ela chegou, gente, no meu escritório na época, com 4 cadernos. Ela tinha um caderno da empresa, ela tinha um caderno das atividades, ela tinha uma atividade técnica dentro da empresa, ela tinha um outro caderno para essa atividade, para um atendimento técnico que ela fazia. Ela trabalhava numa empresa de radiologia. E ela tinha um caderno para organizar o casamento dela, que ela estava organizando, e ela tinha um outro caderno para organizar a vida dela, né? O horário que ela ia no salão, o horário que ela ia no médico. E aí, gente, a vida dela virava uma bagunça, porque ela não conseguia fazer a interface desses 4 cadernos. Então, a próxima dica para você é agenda unificada num único lugar e móvel. Essa agenda precisa estar na sua mão e ela precisa estar assim, a um clique para você pesquisá-la. No processo de autogestão,
é muito importante que você tenha rapidamente acesso a como está o seu dia, a como está a sua agenda, a como estão as suas tarefas, para que você possa inserir novas tarefas. Outro passo importante para a autogestão, gente, é saber dizer não. Se você tem clareza dos seus papéis, você tem clareza de como está a sua semana, você tem então uma agenda unificada, né? Onde estão ali tarefas, compromissos de todos esses papéis. Você precisa então dizer não, inclusive para convites muito especiais. Sabe aqueles convites assim que você adoraria, porque a gente tem medo de ficar de fora, não é? Inclusive tem uma síndrome muito famosa no momento que se chama FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. A gente está num momento na nossa vida com tanto excesso de informação, com tanta mídia social, que a gente fica com medo de ficar de fora das coisas. Mas se essas coisas não colaboram para aquilo que queremos criar, se essas coisas estão criando distração em você, você precisa dizer não para elas. Mas para isso, você precisa ter clareza de quais são os seus papéis, quais são as suas atividades principais, para que você então diga não, inclusive para convites muito legais. Por isso a autogestão, ela pode de fato mudar a sua vida quando você coloca ela numa rotina, numa clareza, para que você possa chegar dentro da empresa e ter uma vida em equilíbrio, gente, não só a área profissional. Nós precisamos desconstruir essa história que a gente criou de que a vida profissional tá tudo certo e a vida pessoal uma bagunça. Não, nós somos um ser humano único, integral. E como ser humano integral, nós precisamos buscar equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, em todos os papéis que a gente quer desempenhar. E é por isso que eu quero te convidar a desenvolver com muita clareza esta competência chamada autogestão, porque ela de fato pode transformar a sua realidade diária. Um outro ponto sobre autogestão que eu quero trazer para você é que, se você então passa por tudo isso que a gente acabou de falar, você é um líder com muito mais credibilidade e coerência com o teu time. O líder que tem uma vida em equilíbrio, ele projeta isso sobre o time, colaborando para o clima, colaborando para a baixa da ansiedade do time, colaborando para a organização também do time, não só nas tarefas de trabalho, mas na vida dessas pessoas e trazendo, gente, muito mais saúde mental para o time. Ao passo que eu sou organizado, eu também cobro isso indiretamente das pessoas, eu também projeto isso sobre as pessoas. Então, um líder que trabalha com autogestão vai com certeza formar um time muito mais competente nessa competência. E para coroar o desenvolvimento da autogestão, gente, é muito importante buscar autoconhecimento. Definitivamente, você precisa saber quais são os seus papéis, quais são as suas prioridades, quais são as suas rotinas, qual é o seu plano durante a sua semana, como é que está a próxima semana de trabalho, de compromissos, o que é que está acontecendo. Tudo isso passa por você se perceber dentro da sua vida, né? É muito interessante quando a gente não se inclui na nossa agenda. E isso não pode continuar dessa forma. Por isso o convite para você é: se insira na sua agenda sabendo de todas essas questões. O autoconhecimento vai ser fundamental para você dar um salto na evolução da competência autogestão. E se você ainda não me segue aqui no canal, eu quero te fazer esse convite especial. Ativa o sininho, me siga nas minhas outras redes sociais. A gente tem muito conhecimento para compartilhar, muitas histórias para contar e eu gostaria que você estivesse sempre aqui comigo.